Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo reforço do São Paulo, aí o Gonzalo Tapia. Tem também citação, novidade envolvendo o Negrutti. Temos também atualizações do Bobadilla, Antony, uma parada que aconteceu com o Paulo Henrique Ganso, é isso mesmo, a apresentação do Matheus Alves. Ó, gente, o vídeo tá recheado de informações, de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Então chega com esse likeinho aí que eu te digo, vou atualizando tudo que tá rolando aí pra vocês, porque dias agitadíssimos no São Paulo e assim... Tamo pra pegar o Flamenguinho e vamos esculachar, vamos ganhar do Flamengo mesmo, só pra mostrar quem que é o São Paulo Futebol Clube pro Flamengo, quem que é um time grande de verdade. Verdade seja dita, será um jogo duríssimo, mas nós estamos preparados pra pegar o Flamengo do Hernan Crespo e eu te digo, tô muito confiante. E você aí, você tá confiante? Galera, o São Paulo vai faturar ainda mais uma graninha com o Antony. É, gente, são as antigas joias, são nossos antigos craques, ainda salvando o São Paulo, ainda rendendo money, ainda rendendo grana pro São Paulo. O Antony está definido, não ficará no Manchester. Na verdade, isso não é nenhuma escolha do Antony, né? O Antony joga uma barbaridade, só que o Manchester também não podia nem ver o moleque mais pintado de ouro. Então o Antony não ficará no Manchester, ainda não sabemos se vai pro Betis ou para aqueles outros clubes da Europa. Mas isso não importa em nada pra nós, pra onde o Antony vai, porque nós vamos continuar vendo nosso menino, né, nossa joia de Cotia, que um dia vai voltar, né, vamos torcer pra ser o quanto antes. Só que nós não estamos nos importando pra onde que o Antony vai. Nós estamos ligando quando que vai vir, né? Eu acho, gente, que aproximadamente 10 milhões de reais. Vai valer uma fortuna lá fora. E aí o benefício solidário, né, de clube formador, eu acho, gente, tô chutando aqui. Eu acho que chega algo em torno de 9, 10 milhões de dólares, não, gente, perdão, de reais. 9, 10 milhões de reais agora em uma nova transação, em uma nova negociação do Antony. Galera, Matheus Alves foi colocado, né? Matheus Alves está apresentado, não faz mais parte. Agora, tudo que acontece, né? Tudo que geralmente acontece no São Paulo são os jogadores rendendo muito lá fora. Agora a gente sabe, né, que muito provavelmente o Matheus Alves será um jogador de nível Europa, é um cara que é um jogador muito promissor, tem tudo pra ir bem na carreira e a gente vai ficar de novo, né? Nossa, olha o Matheus Alves, tipo assim, não segurar o jogador, beleza, mas e os valores? E a doação que foi feita do Matheus Alves? Não é ridículo? Não é patético? Então, muito provavelmente, vai acontecer com o Matheus Alves o que aconteceu com o William Gomes. Com o Beraldo, que deu show, tá dando show aí no Mundial pelo Paris Saint-Germain. E, de novo, valores abaixo. Ah, Tico, mas o São Paulo tinha porcentagem abaixo. Não, pelo Beraldo. Não me interessa. São Paulo era pra ter vendido o Beraldo por pelo menos 120 milhões de reais. Era pra ter o São Paulo faturado 120 milhões. Ah, eu não tenho 100% do Beraldo, o São Paulo quer 120 milhões. Negocie o que vocês quiserem aí pelo total dele no meu bolso. A diretoria do São Paulo deveria falar, no meu bolso, eu quero 120 milhões. Se ele vai custar 150, 140, não me interessa. Se ele vai custar 200, 300, eu, São Paulo, quero 120 milhões pelo Beraldo. É isso. Era assim que deveria ter sido. Não interessa. E agora o próximo é o Matheus Alves, que eu tenho quase certeza que vai despontar lá, que é um cara com muito recurso, que tem tudo pra ser um craque da Europa. Um craque. E aí, de novo, nós vamos olhar um pra cara do outro aqui, com aquela cara de valete de paus. Os mais antigos vão entender o que eu tô querendo dizer, né? A gente com aquela cara de valete de paus mesmo, né? Tipo assim, o São Paulo faturou quanto por esse cara? Por que esse cara foi embora da forma como foi pelo São Paulo? Infelizmente é isso. Assim como a gente vê com o William Gomes já destruindo no Porto, que foi doado, não foi vendido. Gente, o vídeo hoje ele é bom, tá? Só tô passando algumas considerações antes. O William Gomes foi doado, não foi vendido, e o Moreira foi dado também, né? Moreira que era pra estar no São Paulo. Gente, eu tô batendo na tecla do Moreira aqui porque eu simplesmente não me conformo. Simplesmente não me conformo de nós estarmos precisando de um lateral direito e não ter o Moreira, que é nosso, emprestado pro Porto.
Eu não me conformo, porque o Moreira está jogando lá, o físico do Moreira, o volume de jogos do Moreira são completamente diferentes do São Paulo. Não é possível, no São Paulo o cara não tinha sequência, não jogava, era um problema, enfrentava uma problemática. Parece que tinha tudo uma política de jogo, né, pro Moreira jogar, uma coisa assim absurda. Agora no Porto o cara tá jogando todos os jogos e está se destacando, porque ele tem muita qualidade. E lembrando, galera, lateral direito é uma posição que está carente não só no Brasil como no mundo. Então como é que a gente perde o Moreira desse jeito? Pra mim isso é inaceitável, não vou deixar nunca de falar aqui do Moreira. Era pra ele ser nosso lateral direito agora. Percebe que ele não é o Patrick Lanza? Porque o Crespo, estão chegando os reforços do Crespo, já vou chegar no Tapia, já vou chegar no Carmo, Bobadilha, Negrude, já vou chegar em tudo que tá acontecendo. Já vou chegar nisso. Só que nós amarguramos aí, acho que mais de um ano, o Wellington e Patrick Lanza porque não tinha contratação. Digamos que o São Paulo está indo atrás agora de lateral direito. Presta aí bem atenção, gente. São Paulo está indo atrás agora de lateral direito, mas digamos que não consegue contratar. Igual não conseguiu contratar o Enzo Dias e o Wendel e ficou com o Wellington e Patrick Lanza. Se o São Paulo não conseguisse contratar, o Moreira e o Cedric tava bom para esse começo do Crespo. Se a gente segurasse o Moreira e com o Cedric aí, até o final de 2025, tava bom. Duvido que o Crespo não conseguiria se agilizar, que o Crespo não conseguiria se resolver com esses dois. Eu duvido, galera. Moreira não é o Wellington e Patrick Lanza, que são inaceitáveis, jogadores péssimos, com todo respeito. Então eu acho inacreditável, mas o São Paulo está nos dizendo que vai contratar mais um lateral direito. Mas sabe o que me pega nisso? Eu vou apurando e trazendo pra vocês aqui quem será o lateral direito. Mas sabe o que me pega nisso? É que mesmo que o São Paulo contrate, vai ser difícil ser melhor que o Moreira. Eu tô falando sério. Eu tô falando sem clubismo isso, galera. Mas enfim. Matheus Alves está apresentado, o Moreira tá emprestado pro Porto, agora precisamos virar a página. Agora, galera, tem uma curiosidade aí. Vocês estão sentados? Quem tiver em pé, quem tiver assistindo esse vídeo em pé, eu recomendo sentar aí. Estou vendo algumas movimentações de internet, ainda bem, não é oficial, em um entusiasmo, uma inspiração por alguns torcedores do São Paulo pra querer a volta do Ganso. Gente, eu não quero. Gente, não tem nada oficial, ainda bem. Pelo que eu saiba, não tem nenhuma negociação, nenhum movimento oficial do São Paulo para contratar o Ganso agora, ainda bem. Tem uma briga, parece que o Ganso brigou, discutiu, bateu boca com o Renato Gaúcho em um dos jogos lá. E não jogou mais, não entrou mais com o Renato Gaúcho e muito provavelmente não vai entrar. Então aí acho que aí que surgiu toda a história, aí que surgiu toda a ideia. Mas, gente, isso é uma conversa de internet. Isso, pelo que eu vi, é uma sugestão e um entusiasmo de torcedores por uma possível volta do Ganso. Eu sei que isso dá debate, mas eu particularmente não gostaria. Você gostaria do Ganso de volta no São Paulo? Eu não gostaria. Eu acho que não é o lugar. Não é o caminho, eu acho que não é o caminho pra olhar agora pro Ganso. Mas surgiu isso e eu quis trazer aqui pra vocês. Galera, um dos jogadores que pode deixar o São Paulo é o Negrutti. Jogador que eu tenho uma ótima impressão também. Não sei, na verdade nós sabemos por que não recebeu mais oportunidades, porque a comissão técnica anterior era, infelizmente, muito incompetente, então os jogadores do nível do Negrutti não foram meramente testados, bem como o Rian Francisco não foi testado. Te digo, ele entrou 2, 3 jogos, não jogou! Pela qualidade dele, ele não jogou. Quem jogou um pouquinho foi o Matheus Alves, Lucas Ferreira e Luca, porque ele não tinha quem colocar. Rian Francisco não jogou. Entrava quando sobrava a terceira vaga de forma inaceitável. Então o Negrutti é um dos que poderia ter testado mais. Pra mim é um cara que tem sim capacidade pra deslanchar, tem capacidade pra mostrar um bom futebol. Mas galera, prestem bem atenção. Negrutti, ele pode ser negociado. Pelo que a gente conhece da diretoria e da base, ele vai ser vendido por 30, 40 milhões de reais, né? Daqui a pouco aparece ele vendido pro
norte da Rússia, aquelas coisas, sul da Holanda, aquelas maluquices nível diretoria do São Paulo, né? Ah, ele foi vendido por 7 milhões de euros, né? Não chega assim. Negruti não faz mais parte. Qual que é aquele clube que estão vendendo agora? Krasnodar, né? Assim, né? Mas, gente, ainda não aconteceu nada. O que nós esperamos é o pior em relação à gestão dos garotos da base. Para mim, o Negruti, ele poderia render agora no time de São Paulo, bem como deveria ser feita uma venda futura de muito mais valia, de muito mais valor pelo Negruti. Mas isso a gente sabe que é difícil de acontecer, né? E aí, o que acontece? Temos uma expectativa, nesse momento como é que chama? Uma via de duas mãos, né? Mão dupla, né? Via de mão dupla, né? Que vocês estão acostumados a falar aí. O Hernan Crespo pode utilizá-lo ou ele pode sair. Futuro completamente incerto, indefinido. Tudo pode acontecer em relação à continuidade do Negruti de São Paulo. Pra mim, te digo o que você acha? Fala aí, dá o papo. Gente, pra mim o Negruti vai embora. Pra mim o Negruti vai ser negociado pelos 28, 30 milhões de migalhas que o São Paulo recebe pelos seus jogadores da base, né? De forma inaceitável. Por quê? Te digo como assim? Por quê? Porque o Negruti pode receber mais oportunidades com o Crespo, mas eu acho difícil. Gostaria de ver como torcedor, mas a gente vê a compra do Marcos Antônio, e a compra e titularidade do Marcos Antônio e um time com Pablo Maia e Luiz Gustavo também. Alisson, Marcos Antônio, Pablo Maia, Luiz Gustavo e Luan recebendo mais oportunidades. Então, pelo que eu tô acostumado dessa gestão, dessa diretoria, pra mim o Negruti pode não fazer mais parte do grupo. E tem outro, Bobadilha, né? Aí o Negruti fica mais sem opção ainda. Damian Bobadilha, que faz parte do elenco do São Paulo. E o Bobadilha é outro que pode deixar o São Paulo. Então vocês percebem quanto meio-campista nós temos? E acho que foi por isso também que o São Paulo, além dos valores do Thiago Mendes, né? Acho que foi por isso também que o São Paulo abriu mão do Thiago Mendes. Vamos lá, vamos contar. Conta comigo aí, gente. Alisson, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Luan, Negruti e Bobadilha. Nós temos 7 disponíveis para jogar. 7. Então, são muito meio-campistas, né? Tudo bem, o Luiz Gustavo não é de imediato, mas está se recuperando. Teve avanços, ainda bem, né? Que bom. Teve avanços, mas por essas e outras, pra mim pode ser que jogadores bem como Negruti e Bobadilha talvez estejam sendo negociados, talvez estejam se despedindo do São Paulo, mas é um meio de campo muito forte, né? Até o Bobadilha, que é reserva, nunca foi titular do São Paulo, mas teve algum volume de jogo em algum momento. Pra mim é um bom jogador. Gente, já vou chegar aqui no mais importante do vídeo, que são os reforços, né? E aí eu vou falar de um jogador aqui. E aqui eu quis separar o vídeo. Já vou falar do Gonzalo Tapia, que tá chegando no São Paulo, viu, gente? Já vou trazer as informações e atualizações do novo reforço. E aí a gente vai conversar sobre isso. Mas tem um outro jogador que está na base. Ele joga na base e joga no profissional, mas... E aqui eu vou falar uma coisa talvez que inédita pra vocês. Henrique Carmo. Vocês conhecem o Henrique Carmo? Acho que a maioria conhece. Quem não conhece é um jogador da base e que teve pouquíssimas oportunidades no profissional. E eu falo aqui pra vocês, Henrique Carmo, ele é um craque. Ouviram isso? Henrique Carmo, ele é um jogador craque. Eu não estou brincando. Eu sei analisar isso. Podem me cobrar depois, tá? O Henrique Carmo hoje ele é melhor que o Lucas Ferreira. Bem melhor que o Lucas Ferreira. Lucas Ferreira pode ser um jogador... Pode ser melhor que o Henrique Carmo. Hoje, o Henrique Carmo, ele não é só um craque. Ele é um jogador pronto. E aí, me causa muita estranheza do Henrique Carmo não ter tido mais oportunidades, não ter jogado mais pelo São Paulo quando o Lucas Moura se machucou. É completamente conturbado, estranho e esquisito as formas de relacionamento, acho que não encaixa aqui, mas as formas como ele foi relacionado, sim ou não, para alguns jogos. E escutem o que eu estou falando. O Henrique Carmo é um jogador pronto, preparado para jogar, que já poderia render muito no time do São Paulo. Talvez o Henrique Carmo poderia empurrar
Digamos que o Ferreirinha não pode jogar um jogo ou outro, o Henrique Carmo poderia empurrar com facilidade o Lucas Moura para uma posição mais central. Você faz um 4-2-4, por exemplo, com Oscar e Lucas, Henrique Carmo e um centroavante. Dineno, por exemplo. Porque o Henrique Carmo, ele é um jogador de muito recurso, de drible, de chute, e ele é um jogador mais experiente. Ele é um jogador hoje mais pronto até mesmo do que nosso novo craque Lucas Ferreira. Eu falo isso sem clubismo, em pura análise de futebol. Então, é inaceitável a forma como é conduzido a minutagem aí, as oportunidades do Henrique Carmo. Isso aí, para o que nós estamos acostumados, esse sim vai ser um jogador que muito provavelmente... Vocês estão prestando atenção no vídeo? Vocês estão prestando atenção? Muito provavelmente não jogará nunca mais pelo São Paulo. Se ele jogar um jogo ou outro, será raro, difícil. Muito provavelmente o Henrique Carmo não jogará nunca mais pelo São Paulo. E aí, a câmera morreu. E aí, nós estamos esperando ver, né, aquele negócio de 30, 40 milhões, no máximo, né, de 30, 35 milhões de reais pelo Henrique Carmo na madrugada, do nada, né? É absurdo, gente. É absurdo porque é um craque do São Paulo. Vamos torcer, eu vou torcer pra eu estar errado. Vamos torcer pra ele entrar pelo São Paulo, porque escuta o que eu tô falando. Henrique Carmo é um jogador pronto, que joga demais e que já deveria ter tido muito mais oportunidade no São Paulo, porque ele, dadas as proporções, ele entra nos jogos tipo o João Pedro, o Estevão. Ele é um cara que ele já começa a acertar as jogadas diferentes. Ele é mais rápido do que os outros. E não tô falando de velocidade, tô falando na qualidade. Então é muito estranho, muito esquisito. Mas aqui não vai passar nada. Eu vou lembrar, nós não vamos esquecer. E nós estamos de olho em tudo que está acontecendo no São Paulo. E o Henrique Carmo era um jogador que era pra estar agora, no time titular do São Paulo. E é muito estranho não jogar. Muito estranho mesmo. Galera, não está assinado, mas já está basicamente tudo certo. No momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, Gonzalo Tapia já poderá ser jogador do São Paulo. Gonzalo Tapia, atacante do River, né, o chileno lá, estou fazendo toda a cobertura pra vocês. 23 anos o Gonzalo Tapia? Peraí, é isso, gente? Deixa eu ver, que eu tenho atualizações do contrato, tá? Gonzalo Tapia, é um segundo, deixa eu só confirmar a idade dele, porque eu não gosto de falar aqui 23 anos. Gonzalo Tapia, chileno, 23 anos. Gente, eu tô confiante no jogador. Tidico não joga nada e tal. Os números não são favoráveis do Gonzalo Tapia. Os números não são atrativos. A carreira do Gonzalo Tapia até aqui não é inspiradora. Eu concordo. Não vou ser hipócrita e chegar aqui e falar isso. Mas eu acho que ele vai jogar muito bem no São Paulo. Tem uma grande chance disso acontecer. Pega o Luciano e Caleri. Pega os exemplos do Luciano e do Caleri fora do São Paulo. Pra mim, dois jogadores... O Caleri é um jogador normal fora do São Paulo. No São Paulo eu adoro a carreira dele. Luciano fora do São Paulo, pra mim, é uma carreira fraquíssima. E no São Paulo teve seus bons momentos. Então é por isso que eu acho que o Gonzalo Tapia pode escrever uma história, até aqui, bem novinho também, né? Pode escrever uma história bem diferente no São Paulo. Então eu estou animado, estou feliz com essa chegada. Não tá assinado oficialmente, mas muito provavelmente será ele. Nesse momento, 99% de chance dele chegar. Muito difícil, já acerta as questões contratuais. Tidico, como é que é? Falam em 16 meses... empréstimo com opção de compras e mais metas batidas. É isso que nós temos hoje pelo Gonzalo Tapia, jogador do River Plate, né? Que era um time que está uma barca lá, né? Estão fazendo uma reformulação total, lista de dispensas gigantesca, então a gente já imaginava que ia vir um ou outro do River, né? Mais um, mais outro do River nessa janela de transferências, principalmente com o que nós estávamos vendo com as movimentações de mercado. Então é isso, gente. Gonzalo Tapia muito provavelmente vai chegar. Vou anunciar quando chegar aqui de forma oficial, mas esse será muito provavelmente o novo reforço, o atacante, o primeiro reforço do São Paulo pro nosso queridíssimo técnico Hernan Crespo e pra nós já sairmos, já voando, arrebentando aí, que nós precisamos mostrar futebol agora. Mas é isso aí, eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo aí foi, espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente, até a próxima.